As missões estão no seu coração? Esta é a lição número 14 da classe de juvenis. O Espírito Santo e a obra missionária. Para esta aula, os hinos sugeridos são 149, 224 e 394. É importante que você saiba que o Senhor Jesus conta com você na tarefa de evangelizar. E nesta aula veremos algumas coisas muito importantes para que você saiba de uma vez por todas que sim, o Senhor Jesus conta com você para que você evangelize as nações. Dessa forma, vemos exemplos bíblicos de pessoas que outrora negavam a Cristo. Após o Pentecostes, pregavam com ousadia a palavra de Deus, mesmo diante de forte perseguição. Um desses exemplos foi o apóstolo Paulo, cuja história de vida como missionário é um exemplo excepcional. Pregar com ousadia, pregar com firmeza. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que, sim, o Espírito Santo nos dá ousadia, nos dá firmeza. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela verdadeiramente tem firmeza naquilo que ela fala. No entanto, há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas que também têm ousadia e têm firmeza. Por quê? Porque podem não ser batizadas com o Espírito Santo, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. E isso é bem diferente uma coisa da outra. Uma coisa é uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, uma outra coisa é a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Qual é a diferença? A diferença é que o batismo com o Espírito Santo é um dom que vem de Deus para você. Então, é algo que vem pronto, vamos assim dizer. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ela não põe dificuldade na obra do Senhor, por exemplo. A pessoa ela está sempre pronta. Lembra que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse aqui é o ponto. Só quem faz isso é quem é cheio do Espírito Santo. É uma pessoa que está pronta para realizar. Ele não vê a diferença. Por exemplo, te dar um exemplo aqui bem prático. Se o teu pastor pede para, por exemplo, para você ficar como porteiro da sua igreja, você está pronto e você fica. Mas se ele pedir, por exemplo, para você tirar a oferta, você também tira. Se ele pedir para você ajudar a pessoa da limpeza ou fazer a limpeza da igreja, você também faz. Por que você faz isso? Porque você é cheio do Espírito. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo que não fazem isso. Então, há de se valer uma diferença. Então, essa é a grande diferença. E sim, Paulo, ele verdadeiramente foi transformado. O Espírito Santo transformou a vida de Paulo. Isto é verdade. E só para deixar aqui bem claro, Saulo não teve o seu nome transformado para Paulo depois da conversão. Atos capítulo 13, versículo 9, nos garante que ele tinha os dois nomes. Ele possuía os dois nomes. Só que Paulo, para ele, ficaria melhor. Usar Paulo soaria melhor para ele. E Pedro também era outro, que também foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, então ele também estava cheio do fervor do Espírito Santo. Portanto, é importante que nós venhamos salientar mais uma vez que, sim, o batismo com o Espírito Santo, ele é para os nossos dias. A pessoa batizada com o Espírito Santo fala com muita ousadia, mas quem é cheio do Espírito Santo também fala com ousadia. O batismo no Espírito Santo dá visão e capacitação missionárias. Quando Jesus retornou ao céu, ele disse aos seus discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas até os confins da terra. A profecia de Jesus continua a ter cumprimento porque o evangelho de poder continua a se expandir para locais onde ainda não foi pregado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, nós estamos prontos para ser testemunha de Jesus. Entretanto, há uma questão assim, que mais uma vez eu vou falar a respeito disso, que nós devemos compreender. Por exemplo, lá no livro de João, no capítulo 5, lá pelas tantas, vai falar sobre a questão, lá eu tenho aqui uma referência que vai nos dar uma orientação, é João capítulo 5, versículo 15. O homem partiu e anunciou
aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Pergunta: este homem foi batizado com o Espírito Santo? Não, mas ele anunciava. Então, só para te dar um exemplo. Então, ser testemunha, quando você é testemunha de Jesus, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser testemunha. Lá no livro de Atos, que fala sobre a dita referência, lá em Atos 1:8, vai falar: e ser-me-eis testemunha quando descer sobre vós o Espírito. O batismo com o Espírito Santo, sim, é para os dias atuais. Mas esse caso que Jesus falou foi especificamente para os discípulos, para aquela ocasião, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus não estava dizendo que em todas as épocas, de todas as gerações, todas as pessoas que fossem fazer missões teriam obrigatoriamente de serem batizadas com o Espírito Santo. Isso aqui que é o ponto. Isso aqui é o ponto. Então, nós precisamos compreender que nós... Porque, por exemplo, assim que você aceita Cristo como Salvador, você já pode anunciar o Senhor. Você já é uma testemunha do Senhor. Por quê? Porque você aqui, assim que você aceita Jesus como Salvador, você é selado imediatamente com o Espírito Santo. Uma vez que você é selado com o Espírito Santo, você já pode falar para as pessoas, testificar que Jesus é o Cristo. O que é ser selado com o Espírito Santo? Ser selado com o Espírito Santo não é nem ser cheio do Espírito Santo e nem batizado com o Espírito Santo. Ser selado é como se fosse uma marca, um símbolo que a pessoa recebe espiritualmente falando, que dá a ela a autoridade para falar. Então eu vou te dar aqui um exemplo aqui bem que é bem comum as pessoas falarem, porque hoje o Brasil tem muito essa questão da pecuária, né? Então entende bem. Não é que eu quero qualificar você como gado, longe disso. Mas já observou que, eu não sei se hoje ainda se faz, mas antigamente, hoje faz outra coisa, né? de outra forma. Mas antigamente, o que fazia? Quando alguém tinha um animal, um gado, o que ele fazia? Ele vinha com uma marca e as iniciais dos seus nomes e colocava naquele animal, que era uma dor fora do comum, inclusive era uma covardia na verdade. Então aquele animal ele tinha um selo, aquelas iniciais do nome do proprietário. Então todas as pessoas da cidade que vissem aquele gado saberia que aquela pessoa, que aquele gado, melhor dizendo, tem um dono. Isso é a ideia para nós. Quando nós somos batizados somos selados com o Espírito Santo, é como se as pessoas entendessem e compreendessem que nós temos dono. Isaías, lá no capítulo 1, vai falar que até isso aqui é interessante falar, falando sobre a questão de gado. Vê aqui, desceu aqui Isaías, no capítulo 1, deve ser lá no versículo 4, vai nos dar uma ideia aqui, uma ideia assim um pouco difícil para a gente entender, para a gente aceitar, na verdade, né? Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha que situação. Aqui na situação Deus estava falando o seguinte: até o boi sabe quem é o seu dono, mas o meu povo não sabe que eu sou dono dele. Essa aqui era a ideia. Então veja que a ideia do selo do Espírito Santo é uma marca que a pessoa recebe espiritualmente falando, que as pessoas conseguem compreender que aquela pessoa está diferente, que aquela pessoa agora tem um dono, que não é desse mundo, é algo espiritual. Então, ficou aqui, acredito eu que ficou claro, né? O Espírito Santo continua chamando crentes para a obra missionária. Enquanto a igreja orava, o Espírito Santo ordenou que Paulo e Barnabé fossem separados para a obra. Por isso a importância também da oração. A oração é algo que nós devemos ter na nossa mente. Por exemplo, você tem muita amizade com uma pessoa, você conversa muito com essa pessoa. E é por isso que você tem intimidade com ela, porque você conversa muito com ela. A oração é a intimidade que temos para com o Senhor. Quanto mais eu oro ao Senhor, mais eu estou conversando com o Senhor. Se eu estou conversando mais com o Senhor, então eu tenho mais intimidade com o Senhor. Então é necessário que nós venhamos continuar uma vida de oração, para que nós venhamos ter comunhão com o nosso Senhor. E há de se valer que a oração, enquanto a igreja orava, o Espírito Santo ordenou. O que isso quer dizer para nós? Quando nós estamos numa vida de oração, o Espírito Santo nos ordena a fazer coisas, situações, tomar atitudes acertadas. Nós não erraremos se nós vivermos uma vida de oração. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos dar uma direção
daquilo que nós temos que fazer. Portanto, é importante que você tenha sim uma vida de oração. Ah, mas eu não sei orar. Na verdade, nenhum de nós sabemos. Entretanto, quando você ora ao Senhor, e também não é o muito orar, você não precisa orar horas e horas e horas. Não é que isso seja ruim, é bom. Mas independente da oração, o Senhor vai te ouvir. Ele pode talvez não te responder por questões que só Ele conheça. Mas toda oração que você faz ao Senhor, Ele te ouve. Ele te ouve. E independente do tamanho da sua oração, o Senhor vai te dar uma resposta, hoje ou amanhã. Então é importante ver, lembra lá de Jabes? Jabes orou e Deus mudou toda a situação de Jabes. E era uma situação difícil. E talvez é possível de ser a menor ação que a Bíblia relate, né? Que está no livro lá de Crônicas, né? No Crônicas capítulo 10. Esse é Crônicas capítulo 10 que nos traz esse negócio. Então, no livro de Crônicas, no capítulo 10, só para a gente ter uma referência sobre uma questão de oração, para que nós venhamos assim. Na verdade é 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes clamou ao Deus de Israel: Oxalá que me abençoe e amplies o meu território. Seja tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja, a oração de Jabes coube num versículo e Deus mudou a situação de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Só para te lembrar, tudo que você for falar do Antigo Testamento é sempre masculino. Primeiro, segundo. Apesar de Crônicas ser um nome feminino, mas se fala de livro. Portanto, ele é 1 Crônicas. E tudo que for no Novo é feminino. Primeira. Então, só para você lembrar. Então, que nós venhamos ter essa ideia que nós devemos ficar sempre numa vida de oração, ainda que nós oremos poucos, podemos orar até pouco, alguns minutinhos é o suficiente. O importante é que nós não venhamos parar de orar. O Espírito Santo confirma o trabalho de seus servos. Se você deseja ser um missionário, busque o revestimento de poder através do batismo no Espírito Santo, para que você possa ser testemunha de Cristo nos lugares mais necessitados de receber a palavra de Deus. Como eu já falei anteriormente, não há uma necessidade, não, nem que não haja necessidade, né? É bom que a pessoa que faça missões, uma pessoa que evangelize, realmente seja batizada com o Espírito Santo, mas isso não é critério primordial. Mais uma vez, já falei que tenho falado muito sobre isso aqui, porque verdadeiramente é necessário que nós venhamos compreender e deixar esse negócio de lado. Por quê? Porque muitas pessoas não vão para a evangelização porque não são batizadas com o Espírito Santo. Ah, não posso evangelizar porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Isso não impede da pessoa evangelizar. Eu já falei aqui outras vezes também que eu já fui sair para evangelizar com crianças que não eram batizadas com o Espírito Santo, e Deus usou profundamente. Eu digo crianças que não eram batizadas com o Espírito Santo, porque há muitas crianças que são batizadas com o Espírito Santo também. Então veja que, independente de quem é, o Senhor ele usa quem está disposto à obra. É claro que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem algumas questões mais espirituais, mais uma questão mais de entendimento de situações, né, e situações complexas, de discernimento de espírito, por exemplo, né, sabe, ter uma noção de quando algo é da parte do Senhor ou quando não é, mas isso não é, mais uma vez, não é o mais importante. Por exemplo, provavelmente você não deve ser batizado com o Espírito Santo ainda, você talvez ainda não tenha recebido esta promessa, ainda não, talvez ainda não, é possível que sim, mas talvez ainda não. Mas isso não te impede de ir para o campo missionário, não. Se o Senhor te chamou, se você sente o coração ardendo por esse negócio, você pode e deve ir. Vai que Deus te batiza com o Espírito Santo lá no meio do mato. Já pensou que coisa? Para concluir, a quem enviarei?
Esse é o clamor que Isaías escuta ao entrar no templo do Senhor. As missões estão no coração de Deus. Isso é evidente, afinal, ele enviou o seu filho, o seu próprio filho. Mas uma pergunta é necessária: as missões estão no seu coração? O mesmo clamor ouvido por Isaías também ecoa hoje. Qual é a resposta que você tem dado para ele? Desejamos que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, despertando-o para a obra missionária. Mais uma vez, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, eu particularmente, vou te dar um exemplo bem prático. Eu conheço várias pessoas que são batizadas com o Espírito Santo que não querem nem saber da obra. Batizadas com o Espírito Santo, falam em mistério com o Senhor, mas se chamar para evangelizar, eu não posso. Fica em casa fazendo nada, mas não vai evangelizar. De contrapartida, tenho alguns amigos que não são batizados com o Espírito Santo, mas se chamar para evangelizar é na hora. Então, é só uma prova de que realmente não precisa. Quando Jesus falou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá no versículo 4, o que o Senhor Jesus estava falando era para o povo ali específico, para os discípulos específicos, que eles seriam batizados, eles seriam os primeiros a alcançar a promessa, eles seriam. Não era uma ordem que todas as pessoas do mundo, em todos os lugares, tinham que ser batizadas com o Espírito Santo para fazer a obra. Primeiro não, Atos capítulo 1, versículo 4, em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhe: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Então deve ser 8. Mas receberei, isso mesmo é 8. Mas receberei o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa promessa aqui específica foi para os discípulos de Jesus, para a época. Mais uma vez eu vou ser muito taxativo nesse ponto, porque para que você realmente compreenda que você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra. Você não precisa. Tantas pessoas aí batizadas com o Espírito Santo estão fazendo coisas que só o sangue do Cordeiro, que dá vontade de sair correndo. Agora, é bom que você seja cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Como você faz para ser cheio do Espírito Santo? Leia a palavra, medita na palavra, viva uma vida de oração, jejum, aparta-se do pecado, aparta-se de tudo aquilo que te afaste do Senhor. Todas as brincadeiras, as piadinhas, aquelas palavras que você sabe que você não pode dizer, todo esse tipo de coisa, você vai se afastando. Então, à medida que você se afasta do mundo e se achega a Deus, o que a Bíblia diz? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, quanto mais próximo do Senhor você ficar, mais cheio do Espírito Santo você ficará. Mas eu não sou batizado. Olha lá o que fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Olha que não diz seja batizado com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. E que nós venhamos assim, continuar com a nossa vida, buscando ao Senhor, para que nós venhamos verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, tendo dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo, que nós venhamos ter o nosso coração ardente por missões. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!